Deus é fiel, Deus é maravilhoso, amados. Nunca tive isso na minha vida. Nunca tive um microfone sem fio. Hoje eu tenho um microfone sem fio para pegar e tem um microfone na minha mão. Tem 2 microfones. Olha como que Deus é bom demais. Quando Ele faz as coisas em dobro para nós. Em nome de Jesus, amém? É isso que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Oh, agora ficou bom, hein? Agora eu gostei. Eita glória! Agora o fogo vai cair. Eita, aleluia! Pega a sua Bíblia na sua mão, amados. Pega a espada de Deus. Pega aí o seu celular. Pega aquilo que você tem nessa noite como a arma do Senhor e abra lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Você vai abrir lá no verso 3, ou melhor, no capítulo 3, a partir do verso 2. Aí ó, como que Deus é bom, hein? Já vai oferecendo, vai dando os manjares pra gente, água geladinha, amados, olha que delícia, ó. Deus é bom, Deus é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, diz assim a palavra do Senhor, e eu quero que você vá junto comigo, porque Deus nessa noite vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Diga assim comigo: carta de Cristo. Diga mais forte: carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus vivente, escrita não em tábuas de pedra, mas por tábuas de carne. Isto é nos corações. Aleluia. Diz assim no 4: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor, no qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja bem o que Deus está falando. Deus vai fazer de você um ministro da nova aliança. Amém? Não da letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, amados. Vamos orar aqui, para que antes o Senhor comece já a fazer a sua boa obra aqui neste lugar. Pai, eu quero entregar, meu Deus, esta palavra diante de Ti, meu Deus. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha manifestar a Tua glória. Assim como o Senhor fez, ó Pai, no meio aos louvores, assim como o Senhor fez aqui, Senhor, diante desta palavra nos dada, Senhor, nas ofertas, nos dízimos, meu Pai, que eu venha ser nessa noite, Pai querido, ó Deus, um instrumento em Suas mãos, e que, ó Deus, eu me diminua, para que o Senhor engrandeça aqui neste lugar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Amados, nós vivemos numa condição totalmente diferente daquela época no qual foi escrita a palavra de Deus. Naquela época, amados, era muito normal, era muito importante, e era muito natural que as informações fossem dadas através de uma carta, através de algo que fosse escrito e enviado. Muito diferente nos dias de hoje, que temos tantas informações sendo dadas através de celulares, para os mais antigos da televisão, para os mais antigos ainda através do rádio. Hoje a internet, ela tem tomado conta de toda e qualquer informação. Se você hoje pegar e puxar no Google qualquer tipo de informação, aquilo que você querer, se você colocar qualquer palavra, vai ter lá qualquer tipo de informações, milhares e milhares de informações sobre o assunto, sobre aquilo que você quer. E naquela época tudo
girava em torno de uma carta, que ela tinha que ser escrita e enviada, como eu disse. E eu quero nessa noite que você, juntamente comigo, diga assim: eu sou a carta de Deus. Diga assim comigo: a carta. Eu sou a carta de Deus. Eu sou uma carta. E eu quero levar vocês, amados, a entenderem que temos que ser uma carta viva de Deus. Nós temos que ser mensageiros, enviados, ministros, como diz a palavra aqui, da nova aliança do Senhor. Para isso eu quero que vocês, nessa noite, se você puder abrir comigo, vamos lá, todo mundo junto, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 26. E nós vamos entender muito bem, alguém que simplesmente foi uma carta viva de Deus, alguém que foi verdadeiramente usado e ousado para fazer a boa obra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, deixa eu abrir junto com vocês aqui, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 26, diz assim: então rumavam para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo. Não feche sua Bíblia, não tire nesse momento aí do seu aplicativo, mas eu quero nessa noite desmistificar aquilo que está nessa passagem. Eu quero que você entenda bem aquilo que o Senhor fez através dessa passagem. A palavra diz assim que Jesus, ele tinha acabado de passar pela Galileia. Jesus estava no momento dentro de um barco, e naquele momento começou uma grande tribulação, naquele momento começou um grande vento, naquele momento começou a chacoalhar o barco, e Jesus estava lá dormindo, tranquilo, calmo, e as pessoas ao lado deles todas alvoroçadas, tensas, e começaram a dizer ao Senhor: o que faremos, Senhor? O que vamos fazer? Nós vamos afundar, esse barco vai afundar. Jesus: calma, calma, é necessário passar pela Galileia, como diz nosso irmão Jorge, é necessário passar pela Galileia. E a palavra de Deus diz assim que quando Jesus ele atravessou, ele chegou e ele começou a rumar. Ele diz aqui, então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Algumas passagens vão estar assim, dos Gadarenos, não importa. Gadara e Gesara são duas cidades, elas ficavam a 1 quilômetro de distância uma da outra, e fronteiras com o mar da Galileia. Então, algumas estão Gesara, outros estão Gadara, mas não importa. Mas o importante é que Jesus estava atravessando a fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar, veio ao encontro um homem possesso de demônios. E amados, esse homem, ele estava endemoniado, esse homem estava possesso, esse homem estava numa situação onde ele não entendia aquilo no qual estava passando. E Jesus, de cara, ao atravessar, ele já tem um grande problema. E quantos problemas nós temos nas nossas vidas? Quantos problemas nós temos? Quantas pessoas vêm nos afrontar? Quantas pessoas vêm para querer tirar de nós a unção que está sobre as nossas vidas? Amado, cadê a canção, amados? Cadê a canção? Não estou ouvindo aqui. Eu preciso ouvir. Deus tem que falar. Aleluia. Aí começou a ficar bom. Aí, isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Amados, aquele homem estava totalmente possesso de demônios. Diz mais ainda, que além dele estar possesso de demônios, ainda não se vestia.
estava totalmente nu. Você imagine um homem chegando diante de você, endemoniado, sujo, fedido, louco e pelado. Muitos aqui sairiam correndo, não teriam nem coragem de tentar conversar com essa pessoa. Eu me lembro que há muito tempo atrás, logo que eu comecei a minha caminhada, e eu não moro numa cidade muito grande. A nossa cidade tem mais ou menos no máximo 230 mil habitantes, lá no interior de São Paulo. Mas lá naquele lugar também, amados, tem favela. Naquele lugar tem lugares podres. Naquele lugar tem vielas. Naquele lugar tem gente pobre. Tem gente precisando de muita libertação. E quando a gente se converte, é impressionante o quanto que a gente tem fé. Quando a gente se converte, é impressionante o quanto que a gente tem força para entrar nesses lugares tão difíceis. E eu me lembro que um recém-convertido também, ele falava assim para mim: Tiago, vamos lá em tal lugar. Eu falava para ele: você é louco, rapaz, vamos não. Não, vamos lá, nós vamos ganhar. E ele era um dos integrantes do PCC que tinha saído das drogas. E não sei se você sabe disso, mas para sair do PCC só há duas formas. A primeira, ou é diante da morte, e a segunda é você aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixando de lado tudo. Mas eles fazem uma investigação da sua vida e querem saber se você realmente está com Jesus. Eles querem saber se você realmente está com Jesus. E aquele rapaz tinha acabado de sair do tráfico. Ele tinha acabado de sair, de fazer as coisas erradas que o mundo estava dando para ele. E ele falava assim: vamos lá, vamos pregar para eles. E eu falava assim: cara, eles vão matar nós. Não, não vai não. Você está comigo, fica tranquilo. E a gente pegava e ia. E Deus fazia grandes coisas, amados. Sabe, o chefe do tráfico, ele via a gente, e ele pediu oração para nós. Eu lembro, o nome dele, Santiago. Ele falava assim: entra aqui, ora por nós, ora pela minha vida. Eu preciso de oração, eu preciso de alguém que coloque as mãos sobre a minha cabeça. E nós fazíamos tantas obras ali naquele lugar, fazíamos tantas coisas ali naquele lugar, vendo um homem despido, vendo homens sem vestes não, amado, não é pelados não que eu estou dizendo, mas com as vestes sujas, necessitando de uma cura, necessitando de uma libertação. Sabe, aquele homem, segundo a palavra de Deus aqui, ele estava, além de demoniado, ele estava despido de roupas. E diz mais ainda, diz aqui a palavra de Deus que, ele diz aqui que ele, além de não se vestir, nem habitação ou casa alguma ele tinha. Aleluia! Meu amado, quantas pessoas estão lá fora, necessitando da sua palavra? Quantas pessoas estão lá fora precisando que você venha dar uma palavra, venha dar um abraço? Sabe, a vida aqui na América não é fácil, nós sabemos que a vida aqui é corrida. Domingo a igreja aqui é lotada. Quarta-feira está muito bom ver vocês aqui nessa noite, mas eu queria que tivesse mais pessoas aqui para poder adorar a Deus. Muitas pessoas estão lá fora neste momento chorando, amados. Chorando, precisando de algo que venha direto ao coração deles. E Jesus, ele se depara com um grande problema, como eu acabei de dizer para vocês aqui. Ele desembarca, vê um homem possesso, cheio de demônio, sem vestes, sem habitação. E além de tudo ainda, diz aqui, que vivia no meio dos sepulcros. Aquele homem vivia no meio da morte. Aquele homem vivia num lugar onde não existia vida. Outrora um de vocês, ou todos vocês aqui, eu creio que daqui 99% não nasceu num berço evangélico. Ou se nasceu, um dia ou outro teve um momento em que quis sair da presença do Senhor.
Mas eu creio que grande parte, cerca de 90, 99%, teve que alguém ser usado e pregar para a sua vida, para você, para falar de Jesus para você. Alguém dispensou a vida dele para levar o amor de Cristo para você. E o que você tem feito para levar este amor àqueles que estão lá fora, aleluia, perdidos, necessitados, precisando de uma palavra, precisando ser de uma forma ou de outra motivados a terem vidas, talvez nas suas vidas que hoje estão mortas. E se a gente começar a continuar aqui e ver a palavra do Senhor, a partir do verso 26, vamos todo mundo junto e ler aqui. Olha o que o Senhor fala no verso 26, ou melhor, no verso 28, diz assim: e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Aquele homem estava tão possesso, amados. Ele estava tão possesso que ele não queria nem que se fosse atormentado, porque os demônios estavam talvez no ouvido dele, no coração dele, fazendo de tudo para que ele não aceitasse a palavra de Jesus ali. No verso 29 diz assim: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio, e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe no verso 30, Jesus: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe, pois, que não lhe mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus lhes permitiu. Tendo os demônios saído do homem e entraram nos porcos, e a manada se precipitou e desceu ao despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Nesse momento, Jesus ele começa um plano de salvação na vida daquele homem. Jesus ele começou a ver aquele homem despido, ele começou a ver aquele homem endemoniado, ele começou a ver aquele homem sem habitação, ele começou a ver aquele homem que estava vivendo no meio do sepulcro, no meio da morte. E Jesus, ele começou a ser uma carta viva na vida daquele homem. Diga assim comigo: carta viva. Carta viva. Amados, para você ser uma carta viva do Senhor, você tem que começar a aceitar aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Para você ser carta viva, você tem que começar a aceitar os planos de Deus sobre a sua vida. Se você tem um chamado, e essa chamada é para que você esteja aqui em cima do altar, não se retenha. Se o seu chamado é para me pregar lá na escola, no trabalho, seja onde for, se você tem um chamado para ser um evangelista, não se retraia. O Senhor quer que você seja carta viva dele. O Senhor quer que nessa noite você seja uma pessoa que seja comunicativa. E o tempo aqui já está indo, e eu tenho que começar a correr, porque o plano de Jesus foi tão grande na vida desse homem, que ele começa a narrar aqui a partir do verso 35. E diz assim o verso 35: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus, e de fato acharam o homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Jesus, nesse plano de salvação dele, a primeira coisa que ele faz, ele expulsa o demônio
daquele homem. Ele começa o seu plano de salvação expulsando os demônios da vida daquele homem. E amados, quantas pessoas endemoniadas estão ao nosso lado? Às vezes nós mesmos, diante do pecado que vem sobre as nossas vidas, nós passamos a conviver com o pecado e os demônios se aproveitam da situação. Casamentos são destruídos, famílias são destruídas. Eu vejo tantas pessoas que saem lá do Brasil na maior alegria, cheio da glória, cheio do Espírito Santo, reteté, batendo o pé, adorando, falando eu sou do Deus, eu sou do Senhor. A hora que chega aqui, amado, apaga, a chama se apaga, o fogo se apaga. Como é triste ver pessoas que lá no Brasil faziam tantas coisas, por que não faz aqui? Por que não busca Deus aqui? Ah, é difícil, tem que trabalhar, tem que pagar aluguel. A irmã acabou de falar aqui, é consequência, amados. É consequência. Se você busca Deus, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Se você busca o Senhor de todo o seu coração, o Senhor vai abrir as portas e as janelas dos céus para a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Busque ao Senhor primeiramente. E aquele homem começou a ser liberto através do plano de salvação de Jesus Cristo. E aí Jesus começa a fazer as coisas maravilhosas dele. Coloca vestes novas naquele homem. Ele começa a tirar a sujeira daquele homem. Ele começa a tirar tudo aquilo que não prestava daquele homem. Ele começou a tirar tudo aquilo que atrapalhava a vida daquele homem. As roupas sujas, a nudez daquele homem começou a ser coberta com vestes brancas, com vestes novas. Talvez o pecado que está sobre a sua vida, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu tenho um jargão no qual eu sempre uso, e esse jargão está aqui na palavra de Deus, que eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu luto todo dia contra o pecado. Você deve fazer a mesma coisa, lutar contra o pecado, fazer com que o pecado não venha te dominar. O pecado não pode fazer parte da sua vida, porque se ele começar a fazer parte da sua vida, vai virar iniquidade. Iniquidade é mais difícil de ser limpo. Iniquidade é mais difícil de ser retirado da sua vida, porque começa a ser algo normal, algo corriqueiro. É só um golinho de vinho. É só uma cervejinha. É só um videozinho apimentado que eu estou vendo aqui na internet. É só uma olhadinha para a irmã. É só uma olhadinha para a menina que está passando. Amados, o pecado começa pequeno e começa a ser grande depois na sua vida. Lute contra o pecado. Lute para que você não venha ser refém do pecado na sua vida. Eu costumo dizer assim que o pecado ele começa na cabeça. Aqui, na sua mente. O pecado começa aqui, e daqui ele escorre para o seu corpo. Por isso, blinde a sua mente. Comece a falar com o Senhor: Senhor, coloque as suas mãos, coloque o capacete da salvação sobre a minha cabeça, Senhor, para que eu não venha ser possesso por demônios. E aquele homem começou a receber novas vestes. Continua dizendo assim, que ele começou a ficar em perfeito juízo. Diz aqui, que no 35, diz aqui, de fato acharam um homem que saíram os demônios vestido e em perfeito juízo. Você imagine um homem que era dado como louco, como maluco, um homem que vivia no meio dos sepulcros, talvez, eu não posso dizer,
Eu não sei se isso acontecia, mas talvez ele comia até parte dos cadáveres que lá tinha. Não sei. E a Bíblia fala assim que as pessoas começaram a testemunhar e ver verdadeiramente a mudança na vida daquele homem. Ele em perfeito juízo, totalmente sensato. Quantas pessoas que eu já vi serem libertas de Jesus, por Jesus, liberta dos demônios, e hoje estão caminhando, ganhando vidas para o nosso Salvador. Mas quantas pessoas também que eu vi, que faziam tantas boas obras e hoje eu vejo caídas. Eu fico triste, amados, quando eu fico sabendo que alguém está caído. Eu fico triste de saber que alguém saiu da igreja. Eu fico triste de saber, amados, que a pessoa não tem força para sair do pecado. E aquele homem, além de estar em perfeito juízo, além de ter as suas vestes novas, além de ter sido expulso os demônios e ser liberto, ele começa a aprender com o mestre. Ele se assenta aos pés do mestre e começa a aprender. Você tem uma infinidade de pastores aqui, ó. Você tem homens de Deus que podem ser usados aqui. Você tem pessoas que têm capacidade para ensinar aqui neste lugar. Você tem apóstolos maravilhosos, pessoas que estão dispostas a querer te ajudar. E assim como este homem aqui, se você querer, você pode ser ensinado, você pode ser capacitado, você pode ser doutrinado. Nós estamos prestes a começar um novo projeto aqui na igreja, onde nós vamos alcançar aqueles que estão lá fora, as casas, as vidas, as almas. Nós queremos ver essa igreja cheia, nós queremos ver essa igreja lotada, nós queremos ver essa igreja cheia de pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que além dele pegar e ainda ser ensinado pelo mestre, ele ficou totalmente livre do terror, pois ele estava totalmente curado. E as maravilhas do Senhor começou a ser acrescentadas sobre a vida dele, lá no capítulo 36, que diz assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Mas tenham, porém, amados, muitas pessoas vão ver as coisas boas de Jesus na sua vida, mas infelizmente vão ter pessoas que vão te julgar, vão ter pessoas que vão vir contra a sua vida, falando para você assim: ué, mas você lá no passado fazia tal coisa e hoje não faz mais. Meu pai, até hoje ele tem um bar, faz 30 anos que ele tem um bar, e eu me lembro que durante muito tempo eu ajudei meu pai naquele bar, e um dia eu me converti, um dia eu aceitei a Jesus. E eu me lembro que o meu pastor chegou e falou assim: cara, não dá, é jugo desigual, bar e igreja não dá certo. Como é que você vai servir uma pinga para o camarada que você tem que pregar? Como é que você vai servir uma cerveja para alguém que você tem que pregar? Como é que você vai vender um maço de cigarro para alguém que você quer que seja liberto? Não dá, não tem como. E aí eu cheguei com sabedoria ao meu pai e falei: pai, é o último dia que eu te ajudo. E eu me lembro que meu pai tinha um porretão desse tamanho, ele saiu correndo atrás de mim: não, você não vai não. Eu vou. E eu nunca mais a partir daquele dia, eu fui ajudar meu pai. Já fui lá várias vezes no bar, dei um abraço nele, um beijo, conversei com as pessoas que lá estavam, amigas, né, de passado, mas compactuar com o pecado deles, não compactue com o pecado dos irmãos, das pessoas que estão ao seu lado, no seu emprego. Eu vejo muitas pessoas sendo dominadas por outras nos empregos, começam a falar palavrão porque o outro também está falando palavrão. E uma das coisas que eu luto, amados, é com palavrão também,
Grande parte da minha vida, de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. A minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu tenho que lutar para não falar. Eu tenho que lutar todos os dias. Mas nessa noite eu quero que vocês entendam uma coisa. A salvação chegou na vida daquele homem, ao ponto que a sede daquele homem era tão grande, que lá no verso 38 diz assim: e o homem de quem tinha saído os demônios falou para Jesus assim: mestre, deixa eu estar contigo. Porém, o despediu o mestre e disse: volta, vai para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade e todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A sede daquele homem era muito grande. A sede daquele homem por Jesus era grande demais. E ele chegou ao mestre ao ponto de falar assim: mestre, deixa eu caminhar contigo, por favor. E o mestre disse assim: filho, vai, volta para sua terra, seja uma carta viva minha. Comece a pregar as maravilhas que eu fiz por você. Comece a dizer a eles o plano de salvação que eu fiz por você, o que eu fiz para te libertar, o que eu fiz para te curar. Comece a fazer aquilo que eu estou te mandando. Comece a dizer a eles a roupa, a veste nova que eu te dei, a morada nova que eu coloquei sobre a sua vida. Aleluia. Ele começou a falar para aquele homem: vai e seja carta viva. E como eu acabei de dizer aqui, a carta ela serve para informar. Ela pode informar coisas boas, pode informar coisas ruins. Quantas pessoas recebem informações ruins através de uma carta? Boletos. Eita, como eu recebia boleto. Meu Deus. Aleluia. Graças a Deus que eu não tenho mais isso. Aleluia. Amados, coisas boas e coisas ruins são anunciadas através de uma carta. E nessa noite eu quero que você entenda uma coisa. A carta ela serve para informar, não serve? Sim, ela serve para informar. Mas essa informação que está dentro da carta, ela só pode ser enviada através do quê? Através de um selo. Se essa carta não for selada, essa carta não consegue chegar no destino. Essa carta não consegue chegar no local onde está sendo enviada. E nessa noite eu quero que você se coloque de pé aqui agora, porque o tempo já se foi.